A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tenham uma boa tarde a todos vocês que estão assistindo o nosso programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Ronildo, da Igreja Chamas do Avivamento, cooperando neste ministério aqui na cidade de Governador Valadares. Para nós é uma alegria muito grande estarmos juntos, mais uma vez podendo falar da palavra do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, conforme prometemos na tarde de ontem, Vamos estudar a lição de número 74, a revista de número 74 do ano de 2012, da Igreja Chamas do Avivamento. Louvado seja Deus por você que está aí nessa tarde nos acompanhando em nosso canal no YouTube e também no Facebook. É de segunda a sexta, 3 horas da tarde. Louvado seja Deus. Este programa tem por objetivo trazer à sua memória aquelas lições que marcaram o seu aprendizado. Louvamos a Deus pelo ministério da Escola Bíblica Dominical em nossas congregações, com ótimos professores, com alunos que participam, que interagem, Louvamos a Deus, A Escola Bíblica Dominical é uma bênção em todas as congregações. Louvado seja Deus. Se a sua congregação ainda não tem, peça ao seu pastor para implantar. Meu querido pastor, se você não faz a escola dominical, coloque este trabalho, vai ser edificante, vai fortalecer a congregação que você pastoreia. Pode ter certeza disto. Hoje, o tema da nossa lição é a pessoa do Espírito Santo. Esta lição do último trimestre do ano de 2012 foi comentada pelo pastor Claudenir Nascimento, hoje pastor na Igreja Chamas do Avivamento no bairro Maria Eugênia, em Governador Valadares, lá na rua Almenara. Que Deus abençoe o senhor pastor, abençoe a amada igreja, em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está nos acompanhando, para fazermos uma breve oração. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, o teu Filho amado, obrigado por estar aqui nessa tarde, podendo realizar este trabalho, Senhor, que o teu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado, em nome de Jesus, ó Deus Santo. Abençoe teus filhos, teus servos, que estão assistindo o programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Abençoe todos os internautas, Senhor meu Pai. Abençoe aqueles que acompanham o programa Boa Palavra com o pastor Ailson Dias, aqueles que acompanham o PCA, na direção do pastor Edneuto e de irmã Elaine. Que o Senhor continue abençoando os teus servos, teus filhos, a tua obra hoje e sempre, para a glória e louvor do teu nome. Pai amado, te peço no nome santo de Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. Amém. Meu abraço ao pastor Ailson Dias, ele que apresenta o programa Boa Palavra, de segunda a sexta, a partir das 9 horas da manhã. Meu abraço aos irmãos que congregam lá no Bretas, todas as Chamas do Avivamento de Governador Valadares, da Bahia, com o pastor Nesias, pastor Josenildo em Resplendor, pastor Aguinaldo lá no Calixto, pastor Adilson, lá na Serra. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Pastor Juscelino lá em Brasília, pastor Luiz Sena em Taubaté, São Paulo. Que Deus abençoe os amados irmãos, pastor Levindo Pedro, ali no Coronel Fabriciano, e também o nosso pastor Mauro Feliciano, também lá em Fabriciano. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Arquimedes em Ipatinga, um grande abraço, Pastor Edson Balbino Pomuceno lá no Carapina, pastor Ariovaldo Valério lá nas Chamas do Avivamento, no bairro Vila Isa, pastor Manassés lá no bairro Conquista, pastor José Silvério lá no Morro do Paraíso. Um abraço aos queridos pastores.
Que o Senhor os abençoe, lhes dê graça e paz. Um abraço também ao pastor Cláudio, no Conjunto CIR, ao nosso pastor presidente, pastor Nival Rosa, e a irmã Silvia, sua esposa. Que o Senhor os abençoe, lhes dê graça e paz, né? Que este ministério, Chamas do Avivamento, continue prosperando, crescendo, se multiplicando para a glória do Deus Pai. Um abraço aos nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, em Peçanha, em Cantagalo, lá em Capelinha, em Goiães, em São João Evangelista. Um abraço a todos nossos queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus. E um grande abraço para minha esposa e para minha filha Vitória. Que Deus abençoe a minha esposa, a irmã Keila, né? E a Vitória. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agora, né, começar com você a meditarmos na palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. Amém? Texto áureo da nossa lição diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. A verdade prática: o Espírito Santo é o Senhor da igreja. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E a leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 26. Também no capítulo 16, versículos 13 a 15, do mesmo Evangelho de João. Veja bem, começando a leitura: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Louvado seja Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meu querido irmão, o pastor Claudeni, né, com essa lição, ele tem o objetivo de focar, né, a respeito da importância de conhecermos a pessoa do Espírito Santo. Essa lição foi a última lição do último trimestre, né? Do ano de 2012. E veja bem, o objetivo dele é focar e que a igreja observe e aprenda acerca da pessoa do Espírito Santo. É interessante a gente olhar para a Bíblia e veremos lá em Atos capítulo 19, a partir do versículo 1, Paulo chegando a uma cidade, né, chamada Éfeso. E ali tinha um grupo de irmãos, 12 irmãos. E Paulo perguntou para eles: vocês são batizados com o Espírito Santo? E eles responderam: olha, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Isto é uma verdade, meu irmão, minha irmã. Dependendo de como o Espírito Santo foi apresentado para cada pessoa, né? Primeiramente, no mundo todo acredita-se na existência de algum Deus, né? Pessoas pensam assim, tem pessoas que não acreditam que exista Deus, né? Imagina ele acreditar que existe o Espírito Santo. Eu, quando fui ensinado, né, me falaram que o Espírito Santo era uma vela, né, e essa vela ficava acesa.
ignorância, é falta do conhecimento de quem transmitiu este ensino distorcido para mim, né? Mas o que eu quero dizer é que hoje há pessoas dentro da igreja que não conhecem o que o Espírito Santo pode fazer por eles, o que ele representa, quem ele é, de fato. E nós vamos estar aprendendo nesta lição estes pontos, né, que esta lição está nos trazendo. Veja bem, vai falar primeiro acerca da personalidade do Espírito Santo. O ponto 2 é nos dizer que o Espírito, acerca do Espírito Santo no Antigo Testamento, como ele agia no passado, antes da existência da igreja atual. O Espírito Santo agora no Novo Testamento. O autor da lição, o pastor Claudenir Nascimento, ele vem falar das manifestações do Espírito Santo na igreja e usando-a para a glória do nome de Deus em sua obra. No ponto 4, nós vamos ver os atributos do Espírito Santo, né? O que é conferido a ele. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Atributos que estão a ele relacionados, fazem parte dele. Amém? E nós vamos ver no ponto 5, né? No ponto 4 também, acerca desses atributos, tá? Com uma perspectiva bíblica, não acerca do que nós pensamos. Amém? Então vamos lá. Toda lição será numa perspectiva bíblica. Melhor falando. Veja bem, pessoas dizem não saber quem é o Espírito Santo. Por quê? Não conhecem a palavra, não foram ensinadas de acordo com a verdade, aí não procuraram saber. Isto é uma grande verdade, né? A personalidade do Espírito Santo é o nosso primeiro ponto. A parte da teologia sistemática que estuda a pessoa, a obra e o ministério do Espírito Santo é a pneumatologia. O termo pneuma vem do grego e quer dizer ar, vento, espírito, sopro, né? O cognato do verbo pneu, respirar, soprar, inspirar. Alguns teólogos erroneamente interpretam e dizem que o Espírito Santo é apenas uma força, né? Ou seja, uma influência ou atitude de Deus. Porém, a Bíblia nos dá prova explícita de que ele é uma pessoa. Pois ele ensina, guia, consola, fala, protege, santifica, purifica, capacita, etc. Ele chama a si mesmo de eu, o que confirma como ser pessoal. O Espírito Santo é um ser vivo, dotado de personalidade, não sendo meramente uma influência ou emanação de Deus. Ele é uma pessoa claramente divina, que faz parte da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Meu querido irmão, é interessante a gente olhar para a personalidade. Quem ele é, como ele age, como ele pensa. Personalidades são constantemente analisadas por psicólogos, né? Mas neste caso aqui, nós não vamos entrar como psicólogos. Nós vamos entrar como aprendizes da palavra. E vamos conhecer o Espírito Santo pela palavra em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Porque assim como a Bíblia revela a pessoa de Deus, como a Bíblia revela a pessoa de Jesus Cristo, como ela revela, né, acerca do homem, acerca de Satanás, ela também nos revela e nos instrui acerca de quem é a pessoa do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém? Então veja bem, primeiramente Jesus mostra que o Espírito Santo
Ele viria para suprir a igreja, para ajudá-la na sua caminhada. Nós vamos olhar no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, qual a finalidade que Cristo Jesus envia o Espírito Santo. Ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ele age como mestre da igreja e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O mestre ensina o que recebeu. Assim o Espírito Santo faz. Ele recebeu de Cristo e ele ensina para a igreja. E ele vai guiar a igreja, ele vai conduzi-la no caminho. No capítulo 16, versículo 13, ainda temos mais informações acerca do que ele vai fazer em relação à igreja. Mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Né? Então ele é o Espírito da verdade, que vai nos guiar em toda a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Jesus, quando ele ora pelos seus discípulos, conforme está em João 17, versículo 17, ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então a verdade é a palavra. O Espírito Santo, ele não age fora da palavra de Deus. Ele não comunica com a igreja fora da palavra de Deus. Então ele comunica através da palavra com a sua igreja. Né? Veja bem, o autor da lição, o pastor Claudemir, ele coloca na verdade prática que o Espírito Santo é o Senhor da igreja. Por que ele é o Senhor da igreja? Primeiramente, a gente tem que entender que a palavra vem dele. Ele é que deu a palavra para a igreja. Isso está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 34, versículo de número 16. E nós temos que entender que esta palavra vem dele, não é criação de homem algum. Isaías disse assim: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então a Bíblia não falha, porque a boca do Senhor ordenou, e o Espírito Santo vai ajuntar. Veja bem que a Bíblia Sagrada levou aproximadamente 1.500 anos para ter a sua conclusão, né? Com aproximadamente 40 escritores, cheios do Espírito Santo, inspirados e iluminados pelo Espírito Santo para escrevê-la. O apóstolo Pedro ele chega a dizer que a profecia não é de nenhuma particular interpretação, né? Mas que foi escrita, né, ou profetizada por homens, né, inspirados pelo Espírito Santo. Está na primeira carta de Pedro. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, ele é Senhor da igreja porque a palavra vem dele. Segundo, a palavra é revelada pelo Espírito Santo. João 14, 26, está escrito que quando ele vier, o que ele vai fazer? Ele vai guiar a igreja, não é isso? Vai instruir a igreja, vai lembrar a igreja do que Jesus ensinou e ainda vai ensinar outras coisas. Terceiro, ele convence o pecador. O que o Espírito Santo usa para convencer o pecador? Não é dizer para ele que ele é ladrão, que ele é assassino, que ele é um criminoso, que ela é uma prostituta, que é um adúltero, que é uma adúltera. Não.
Pecado o homem sabe por si, mas o Espírito Santo vai falar com ele através da palavra. João capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? E, quarto, ele dirige a obra missionária. A obra de Deus é dirigida pelo Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2, está lá que existiam 5 mestres na igreja que estavam em Antioquia. E eles estavam, os irmãos estavam orando, jejuando ao Senhor. De repente o Espírito Santo se manifesta e diz à igreja: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. E eles separaram Barnabé e Saulo, e puseram as mãos sobre eles, oraram e os abençoaram, e depois disso eles partiram para o campo missionário. Missionários na direção de Deus, né? Louvado seja Deus. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, né? Porque habita convosco, estará em vós. Em Atos capítulo 5, versículo 32, Pedro disse que o Espírito Santo foi dado a eles, né? E aqueles que temem a Deus e obedecem a sua palavra. Não é dado para quem está no botequim, não é dado para quem está na discoteca ou no forró, não é dado para quem está na prostituição ou no adultério, não é dado para aquele que vive uma vida mundana, no pecado. Embora o Espírito Santo fale ao coração do pecador, ele não é dado. Tá? Não se torna dádiva para o pecador. Não se torna dádiva para quem está no mundo. E veja bem, o Espírito Santo, disse Jesus, quando ele vier, dirá tudo que tiver ouvido de Cristo, né? E vos anunciará o que há de vir. É ele quem fala acerca do futuro da igreja. É ele quem fala acerca do que está para acontecer. É ele quem fala do que está acontecendo na igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 29, né? 7 igrejas receberam esta mesma mensagem. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então ele comunica com a igreja. E tudo é ele que está falando conforme a palavra de Cristo. Amém? Então vamos lá. A personalidade dele, né? Ele é uma pessoa. Ele usa o pronome de tratamento para si, eu, né? Primeira pessoa do singular. Ele diz, né? Eu. Ele chama a si mesmo de eu, o que o confirma como ser pessoal. Então ele não é uma força influenciadora. Ele não é um estímulo, não. Ele é Deus como Deus é Deus. É interessante a gente olhar para toda a Bíblia, a gente vai ver a manifestação clara, evidente do Espírito Santo. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo estava lá na recriação, renovando a terra. No Evangelho de João, no capítulo 1, a gente encontra João escrevendo: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, falando de 3 verbos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Então ele estava na obra da criação. Ele participou da criação do ser humano. Quando a Bíblia diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não tinha anjo ali trabalhando na criação do homem. Se tivesse anjo trabalhando na criação do homem, né, como a gente imagina, teríamos asas, né?
teríamos asas nas costas, nos pés, né? Iríamos voar. Mas não foi assim. Né? Fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém? Vamos ler no livro de Atos, capítulo 10, versículos 19 e 20, e nós vamos ver o Espírito Santo usando este tratamento, né? Este pronome pessoal, referindo-se a ele mesmo. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 19 e 20, que diz assim: E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo estava mandando Pedro descer e encontrar-se com os 3 homens que foi buscá-lo para pregar o Evangelho para Cornélio, sua família e seus amigos. Ele está dizendo, eu os enviei. Quem pode usar um tratamento, né, com pronome pessoal eu, é uma pessoa. Tá joia? Então vamos lá. Ele é uma pessoa claramente divina que faz parte da Trindade, a 3ª pessoa. João 14, versículos 16 e 17. Jesus disse assim, eu rogarei ao Pai, 1ª pessoa da Trindade. E Jesus dizendo acerca dele mesmo, eu, Jesus, rogarei ao Pai. E ele fala assim, ele vos dará outro Consolador, falando acerca do Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus está falando aqui da Trindade. Eu rogarei ao Pai, para que vos envie outro Consolador. Quando fala outro, quer dizer de mesma essência, em relação ao Deus Pai, em relação ao Deus Filho, onipotentes, onipresentes, oniscientes. Louvado seja Deus. Amém? O Espírito Santo no Antigo Testamento, nós aprendemos, né, que no passado, no Antigo Testamento, as pessoas não se enchiam do Espírito Santo como são cheias hoje, em massa. Né? Às vezes numa cruzada, um pregador pregando, Deus o usa e de repente a glória de Deus se manifesta, todos falam em línguas estranhas, em mistérios com Deus. Que coisa gloriosa. Aí no Antigo Testamento a gente observa que quando o Espírito Santo tinha uma obra para realizar, primeiro ele chamava uma pessoa, por exemplo, como chamou Jefté, Gideão, Sansão, Otoniel, né? Vários personagens bíblicos, principalmente no período dos juízes, porque havia guerras, né, contra as nações que tentavam ou procuravam e até subjugavam Israel. Então a gente vai ver que o Espírito Santo, ele enchia uma pessoa do Espírito Santo, né, do seu poder, como fez com Sansão, como fez com Gideão, para que eles pudessem influenciar outras pessoas, motivar outras pessoas a irem para a batalha. E quando essas pessoas iam, Deus as usava. Por exemplo, no caso de Gideão, Deus deu a ele 300 homens para uma batalha, né, contra os midianitas. Primeiro tinha mandado, né, chamar, fez a convocação, veio muita gente para a guerra. E só foi peneirando, foi caindo o número, até chegar nos 300. E Deus falou com ele, né, com Gideão. Com estes 300 você vai livrar Israel dos midianitas. E assim aconteceu.
Então, meus irmãos, a gente observa no Antigo Testamento, o Espírito Santo continua agindo, né? Ou agiu, melhor dizendo, como age ainda hoje, né? O que a Bíblia nos mostra é que pessoas, personagens importantes, eram cheios do Espírito Santo para a realização de eventos, né? Sansão foi para livrar Israel dos filisteus, né? E a gente observa como o Espírito de Deus enchia Sansão de força para batalhas, né? Então a gente vai ver aqui, ó, já desde o princípio o Espírito Santo é visto como aquele que preserva a sua criação. Ele é o Criador juntamente com o Pai e o Filho, né? Salmo 104, verso 30 diz: envias ao Senhor o teu Espírito e renovas a face da terra, e todas as coisas são criadas. Ele faz parte da criação. Na criação ele deu vida ao homem e a toda a natureza, né? No período dos juízes usou várias pessoas para julgar o seu povo. O Espírito Santo ungiu profetas, sacerdotes e reis, inspirou homens e mulheres no cumprimento da vontade soberana do Pai. Inspirou também homens para trabalhar na construção do tabernáculo e a construção do templo nos dias de Salomão, e a registrar através da Escritura a sua palavra, revelando assim a vontade do Pai e preparando o seu povo para a chegada do Messias. Os escritores do Velho Testamento registram os fatos da história como se as manifestações do Espírito Santo fossem esporádicas, né? Mas nas entrelinhas do Velho Testamento, sua operação é constante, como a do Pai e do Filho. A força do povo de Israel vinha do poder do Espírito Santo, mesmo no tempo da lei. Então veja bem que o Espírito Santo no Velho Testamento ele agia, só que numa proporção, né, como diz, separada para Israel. Hoje a proporção é universal, é para aqueles que creem, como Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda carne para a glória de Deus, né? Então veja bem, quando Israel ia para a batalha, o Senhor, o Espírito de Deus, né, enchia aquelas pessoas, aqueles valentes, e eles iam para a batalha. E iam como um só povo, né, bem unidos na questão. O Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo continua agindo com a mesma intensidade que agiu no Velho Testamento. Porém, por causa da mudança da dispensação, ele passa a ser o administrador direto. E os que não compreendem bem isso, pensam que hoje ele age mais do que no passado. Ele aparece desde o momento em que cobriu Maria com a sua virtude, né? Quando ele disse, né? Quando o anjo disse para Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti, a sua sombra, né, vai fazer o quê? Vai gerar um filho no seu ventre. Louvado seja Deus. Ele revestiu também João Batista desde o ventre para que preparasse o caminho do Senhor. João Batista nasceu para ser profeta, com a finalidade de preparar o caminho da vinda do Senhor. E a Bíblia nos mostra que quando Isabel e Maria se encontram, ambas estavam grávidas. E as duas crianças se moveram no ventre das mães, né? Houve ali uma visitação do Espírito Santo, enchendo João Batista para o ministério profético e Cristo Jesus para o ministério da evangelização. Amém? Veja bem. Ele batizou Jesus, ungiu e capacitou para a obra de evangelização.
pois mesmo sendo portador da natureza divina, o Senhor Jesus continuava sendo também, homem, sujeito a sentimentos humanos e precisava de poder para cumprir sua missão. Jesus nasceu do ventre de uma mulher, homem, mas foi gerado especificamente pela ação divina, obra de Deus, porque Jesus nasceu de Maria sem que ela tivesse relações com José, o seu esposo. Mas agora o Espírito Santo unge a Cristo. Com qual finalidade? Para ser um evangelista. Profeta messiânico, o profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, ele vai dizer, porque o Espírito do Senhor me ungiu. Com qual finalidade? Primeira delas, vamos ver? Isaías 61, versículo 1, ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19, nós vamos ver que Jesus entra numa sinagoga e a ele foi dado um rolo de um livro, do livro do profeta Isaías, justamente este texto que nós acabamos de ler. Veja bem, Lucas 4, 18 e 19, no versículo 17 primeiro. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano do Senhor. Glória a Deus. Então, cumprimento da palavra. Jesus foi cheio do Espírito Santo, mesmo ele sendo Deus, sendo homem, ele precisava da ação do Espírito Santo. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Mas como homem, ele precisava ser cheio do Espírito Santo para realizar a obra que o Senhor o havia enviado para realizar. Amém? Então veja bem, a Bíblia vai mostrar para nós que Jesus era homem, como nós. Hebreus capítulo 4, versículo 15, está mostrando que temos um sumo sacerdote como nós, que pode se compadecer de nós. Homem como nós, que em tudo foi tentado, mas não pecou. Paulo lhe diz lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de homem. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Então ele se tornou homem. Mas Paulo disse que também Deus fez com que habitasse nele toda a plenitude divina. Amém? Vamos lá. O Espírito Santo, ele é o penhor do povo da nova aliança. É o mediador entre Cristo e a igreja. O Espírito Santo testifica no coração da igreja. E pelo testemunho restaura e reconcilia o pecador com o Senhor, ressuscitando-o e fazendo-o como pecador o seu terrível estado de miséria, profundo mar de desgraça que o pecado o lançou. Mas também lhe mostra a glória do amor do Pai e o eterno legado dos céus aos escolhidos.
Depois disso, garante a sua vida perante o Senhor pela santidade e pureza. A igreja será conduzida pelo Espírito Santo até o encontro dela com Cristo Jesus, o Senhor nos ares. Louvado seja Deus, né? Veja bem, a igreja será conduzida pelo Espírito Santo até o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Paulo disse que ele é o penhor que nos foi dado, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos, né? No capítulo 2, capítulo 1, versículos 21 e 22, que ele é o penhor que nos foi dado, né? Como promessa, né? De que Jesus vai voltar para nos buscar. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, a gente vai encontrar escrito assim: e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vós estáis selados para o dia da vossa redenção. Na antiguidade, na época de Paulo em especial, né, aquela região, a região madeireira, e muitos compradores de madeira iam comprar as madeiras, compravam as toras e as separavam. Mas além de separá-las, o que eles faziam? As selavam com seus selos. Porque talvez não pudessem levar a madeira naquele momento. Então, combinavam de buscar numa outra época. E foi isto que Jesus fez conosco. Nos salvou, nos selou com o Espírito Santo. Para quando chegar a época de nos buscar, ele vai vir nos buscar. Amém? E aí nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares, como Paulo disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, uma palavra consoladora para a igreja. Amém? Então vamos lá. Os atributos do Espírito Santo. Quando falamos de atributos, falamos das características da personalidade divina, que definem todos os aspectos da conduta de Deus. Os atributos de Deus faz parte da própria existência de Deus, né? Os atributos de Deus faz parte da sua própria existência, onisciência, onipotência, onipresença, né? Coisas que foram reveladas ao homem. E estão classificados como comunicáveis e incomunicáveis. Comunicáveis, aquilo que o homem pode perceber e tem condições de perceber da parte de Deus. Mas tem coisas que Deus não vai revelar para o homem. Veja, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo, o último capítulo de Deuteronômio, 34, vamos conferir, né? Deuteronômio, no último capítulo está escrito assim: as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 34. Deuteronômio 29, fugiu da memória, né? Mas o texto que eu falei está certo. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas, né, são para nós e para os nossos filhos, para que sempre cumpramos as palavras desta lei. Então nós temos que entender o que Deus pôde transmitir ao homem, ele transmitiu. E tem gente que fica perguntando, especulando, de onde é que veio Deus? Né? Quem é a mãe de Deus? Ele existe por si só. Há quanto tempo existe Deus? A minha Bíblia fala que é de eternidade a eternidade. Se você souber somar o tempo de uma eternidade, você me responde, ok? Então vamos lá. Os comunicáveis são aqueles que ele transmite aos filhos, dos quais destacamos a santidade e a pureza. A Bíblia mostra que Deus também ele é santo, tá? Também ele é puro, que ele não peca. Os incomunicáveis são aqueles peculiares a Deus e não são transmitidos nem aos anjos e aos escolhidos, dos quais destacamos a imutabilidade
e a eternidade e a soberania. Por que Deus não muda? Não há necessidade de Deus mudar. Por quê? Porque Ele é perfeito. Agora, eu e você, nós somos imperfeitos e precisamos mudar, sermos mais perfeitos na medida do possível para agradarmos a Deus. Amém? O Espírito Santo não foi criado, ele existe por si só. Ele é imutável, ele não muda, onipresente, ele está em todos os lugares, onipotente, né? Pode todas as coisas, pois tem todo o poder. O maior milagre que ele realiza no homem é o novo nascimento. Onisciente, ele sonda, esquadrinha, conhece tudo em minúcias e nada está encoberto diante dele. A Bíblia declara em todo o seu contexto a deidade, ou a divindade do Espírito Santo, e ninguém pode negar isto. Então o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, tem coisas que ele pode revelar para nós acerca dele. Tá? Onipotente, onipresente, onisciente, conhece todas as coisas, se comunica, fala conosco, né? Ele revela, ele mostra. Então isso é comunicável a nós. E é Ele quem gera em nós um novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: se vocês não nascerem da água e do Espírito, vocês não podem ver o Rei de Deus. Ou seja, se o Espírito Santo não falar ao seu coração por meio da palavra de Deus, você não pode nascer de novo. Entendeu? É onde está a conversão, onde está o chamado do Espírito Santo por meio da palavra. Né? Então, nascer de novo por meio da palavra e do Espírito. Tá? Então, Ele nos conhece. Ele sabe quem sou eu, Ele sabe quem é você. E a Bíblia Sagrada está cheia de provas disso. Amém? Então, veja bem, nós estudamos um pouco mais sobre o Espírito Santo. Quero dizer para você que Ele é Deus, como Deus é Deus. Como Jesus Cristo é Deus. Ele se manifesta juntamente com os três, na obra da criação, ele se manifestou. Está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. João dá testemunho da obra da criação, dizendo que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Falando acerca de Jesus Cristo, do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Quando Jesus vai nascer, é o Espírito Santo que opera o milagre da sua geração no ventre de Maria. Quando ele vai ungir a Cristo e a João Batista, os dois estavam no ventre. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e para a obra que eles foram chamados para fazer para Deus. Um profeta e um evangelista. Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, creia que o Espírito Santo existe. Ele também se manifestou no batismo de Jesus. João Batista recebeu uma promessa de Deus, que quando ele batizasse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, haveria a manifestação do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba que pousaria sobre Cristo. E isso aconteceu. Está lá em Mateus capítulo 3, que Jesus, saindo da água após ser batizado por João Batista, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e Deus falou: este é meu filho amado, em quem eu muito me comprazo. Também temos na bênção apostólica, ensinada por Paulo, ele dizendo, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Que Deus em Cristo abençoe você, meu irmão, minha irmã, que acompanhou este nosso trabalho aqui neste canal, em nome de Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, hoje e sempre. Querendo Deus, na segunda-feira, nós estaremos aqui para estudarmos mais uma lição que foi ensinada do ano 2006, cujo comentador, o comentarista,
é Alexandre da Silva Machado, pastor Alexandre da Silva Machado. Amém? E nós vamos estudá-la para a glória do Senhor. Vai ser a lição de número 5. Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e obrigado pela sua participação. Né? Você não é inscrito, se inscreva, acione aí o sininho, né, para receber as notificações, compartilhe, nos ajude neste trabalho para a glória do nome de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.